Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Estamos terminando o ano, chegando nos últimos dias do ano, encerrando. Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para a senhora, para você. Você tinha sonhado alguma coisa para esse teu ano de 2019? Você sonhou alguma coisa? Você ficou pensando em algo? Virando o ano, você visualizou o ano 2019, pensou assim, olha, esse ano eu vou... Você pensou alguma coisa? Você desejou alguma coisa para o que está acontecendo? Faltam mais aí três dias, né? Domingo, segunda, terça, finando aí o terceiro dia. Você sonhou alguma coisa? Imaginou alguma coisa que gostaria que acontecesse? Aí a pergunta é, aconteceu? Aconteceu? Você acha que foi realizado o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade em viver esse dia, esse ano, né? Eu acho que uma das coisas que, em véspera de virada de ano, a gente vê muito falar isso, né? Que é o felicidade, Deus te abençoe, te faça prosperar, né? Que você já esteja na bênção e tal. E essa palavra, ela deixa às vezes quase que uma expressão, dizer o seguinte, né? Que você viva num lugar perfeito. Que você viva num lugar perfeito. Porque não queremos o mal, é verdade. Nós não queremos nada de ruim, nada que venha nos atrapalhar, pelo contrário, nem a nós nem aos outros, né? Então, um lugar perfeito. E eu quero aqui ler esse texto de Deuteronômio 28, verso de 1 a 15, vai ajeitando aí, então até chegando no ponto. Deuteronômio 28, verso 1 na minha Bíblia é a atualizada. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra, né, que dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardares e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é abençoada. E como nós falamos aqui, Senhor, num lugar perfeito para se viver, o Senhor, pela tua palavra, tem nos dado essa direção, ou essa palavra de
descanso para nós, de esperança, de expectativa, de que o Senhor tem o melhor para o seu povo. O Senhor tem o melhor para a sua igreja, melhor, Senhor, para a nação santa que está aqui sobre a terra. E nós acreditamos nisso, Senhor. Então nós acreditamos, porque o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor é um Deus de promessa. Então nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo em que nós vamos estar aqui compartilhando essa palavra, para que ela seja aplicada em nosso coração. Amém. Amém? Então, esse texto aqui fala de bênçãos e bênçãos e bênçãos. Em todos os sentidos, o Senhor está falando que seremos abençoados, né? Alguns falam que esse texto aqui está falando para a nação de Israel, não é para nós hoje aqui. Mas eu acredito que a promessa de Deus é bênção para o seu povo. E hoje, o povo de Deus é a igreja do Senhor aqui na terra. Portanto, se você é a igreja, você está incluído nesse propósito de ser abençoado. E nós entendemos que esse lugar que nós falamos aqui, perfeito para se viver, é uma promessa. Ela é uma promessa. E quando se fala promessa, não é a semelhança. Aquele certo cantor aqui que compôs uma música, uma letra, e muito cantada, né, que trouxe aí muitos dividendos para o rapaz, quando ele falou de uma letra mais ou menos assim: imaginem, né? Imagine um lugar perfeito. E esse cidadão que compôs essa música, cantou e, como se diz, ganhou bastante dinheiro, fama, sucesso que ele já tinha bastante. E ele então convidava as pessoas a imaginar um lugar perfeito. Um lugar onde não haveria guerras. Um lugar onde não ia haver desavenças, contendas, e que todos deveríamos juntos pensar assim. Ele falava assim: eu já penso assim, agora eu convido que você também pense assim. E convidando as pessoas a imaginar um lugar perfeito. Um lugar onde que não tinha religião, um lugar onde que não tinha governo. Então por aí você já tira uma ideia, que é uma ficção. Ele está propondo para os seus ouvintes, seguidores e fãs pelo mundo inteiro, dizendo o seguinte: olha, eu quero propor a melodia muito bonita, quem já escutou e escuta até hoje, quem sabe. É uma proposta interessante. Às vezes, se você ouve só no inglês, não escuta no português, pega a tradução para você ver qual é a proposta. Ele propõe que não tenha religião, que não tenha governo. Então, se não tem religião, a primeira coisa que ele riscou, a possibilidade de Deus na história. Se não tem governo, ele excluiu liderança, cadeia de comando, enfim. Ou seja, quem é que vai comandar esse negócio aqui? Então, essa era a proposta dele. E isso é uma proposta que mesmo ele com toda a sua fama, influência e riqueza que ele conquistou, ele só podia mesmo induzir as pessoas a imaginar, a sonhar, porque era uma coisa impossível. É uma coisa impossível. Ele, por mais que ele tinha ali, vamos dizer assim, poder de influência, seus governos, enfim, por onde ele passava e comandava, pela fama que ele tinha, ele só podia propor isso. Eu proponho que vocês sonhem, que vocês imaginem. Então, quando a gente fala daquilo que Deus está falando para nós, propondo para nós, que é uma promessa, e uma promessa que Deus já provou isso para nós, que Ele pode fazer, que Ele pode dar aos homens um lugar perfeito para se viver. Ele fez promessa. E a primeira promessa que ele deu, a primeira realização dele, nós encontramos no Gênesis, do capítulo 1, do verso 2 ao 25, quando ele recria a terra, segundo entendemos, coloca todas as coisas numa ordem perfeita, para que assim o homem habitasse, que Adão e Eva, e depois as suas gerações, estivesse habitando, porque o propósito de Deus era que o homem vivesse nessa terra, povoasse essa terra, e nesse ambiente perfeito. Então, quando Deus sugeriu que a gente pensando que Ele pode propor algo assim, é porque Ele já provou de uma maneira ou outras maneiras que Ele pode fazer isso. E que Ele não simplesmente faz uma promessa vazia, faz uma promessa que será, quem sabe, né?
Então Deus não, Ele tem falado para nós, propondo para nós algo que Ele tem provado isso para nós. E ao colocar Adão e Eva naquele jardim do Éden, naquele paraíso ali, e falou assim: olha, desfrutem de tudo do que é de bom e melhor, que foi feito para vocês. E nós entendemos que aquele ambiente ali, um ambiente também de completa paz, né, vamos dizer assim, não tinha nada contrariando ali, a não ser a figura que aparece logo em seguida na história, que você sabe, que é o diabo, falando através daquela serpente. E às vezes a gente fica pensando, por que Deus permitiu isso? E eu entendo que Deus, Ele queria com certeza provar o coração do homem. E eu falo, mas provar o quê? Provar no seguinte sentido, que Deus queria que o homem conhecesse o bem por experiência. Ele queria que ele vivesse na vida do bem por experiência. Deus queria que o homem estivesse se relacionando uns com os outros, provando daquilo que é o bom, que vinha da parte de Deus. E quando ele falou isso, ele falando com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou assim: olha, não comam daquele fruto, porque no dia que você comer daquele fruto, você vai conhecer o bem e o mal, né? Mas o mal com L, né? Falando do mal diabo, mal trevas, que Adão e Eva não conheciam aquilo. Ele não sabia o que era isso, ele não sabia o que vinha a ser o mal no sentido de demônio, de governo de diabo, de coisa assim. Ele não sabia o que era isso. Ele sabia o que era um ambiente perfeito para relacionar. E Deus não queria de forma nenhuma, porque o pecado nunca foi, não é e não vai ser nunca propósito de Deus na vida do homem. Às vezes tem gente que fala assim: olha, aconteceu isso de errado porque era plano de Deus. Pecado nunca foi, não é e nunca vai ser para o plano de Deus. Deus não leva, não induz, aliás, Ele nem tenta o homem, Ele não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado, como também Ele não tenta ninguém. Deus não pode, Ele não é tentado e nem tenta ninguém. Então quando se fala do mal, do pecado, da coisa errada, nunca foi, não é e nunca vai ser plano de Deus. Uma ação errada, fala assim: olha, Deus tinha um plano com isso tudo aí. Não é verdade. No pecado não, com o pecado não. Ele pode usar da situação posterior, da consequência da situação, Ele pode usar para o bem daquele que ama o Senhor. Mas nunca pecado é plano de Deus. Então quando a gente entende que Deus estava falando para o homem que ele não deveria experimentar a coisa errada, não podia, não viver a questão do pecado. Deus não queria que ele fizesse isso. Queria que ele entendesse por revelação. Hoje a gente fica pensando assim: como é que seria? Nós não sabemos. Porque o homem pecou. Porque o homem aceitou a ideia da tentação, comeu do fruto que não deveria comer, que era justamente o fruto que abriu os olhos deles. Que eles passaram a compreender agora do fracasso, do erro, da coisa negativa, de poder saber que agora existia um outro governo, um outro reino, que não era só o de Deus, agora existia agora o governo de Satanás sobre eles, dominando sobre a terra, porque o que estava de direito na mão deles, eles entregaram para Satanás. Agora eles passaram a conhecer. Então não era plano de Deus que o homem permitisse que tudo fosse destruído ou acabado de uma forma como foi arruinado. Então a gente olha para nós hoje pensando naquilo que Deus tem falado para nós e a semelhança do que Adão e Eva fez. Hoje o homem tem olhado para a sua própria vida e, como se diz, não se contentando com a revelação das coisas. Porque nós temos 3 maneiras de aprender as coisas na vida. A primeira delas é por revelação, né? A gente tem uma revelação. E essa revelação nós temos pela palavra. A Bíblia que nos orienta, a Bíblia que nos ensina, a Bíblia que nos guia, nos dirige. E por ela nós podemos e devemos estar tendo como principal fonte de conhecimento a Bíblia. E a Bíblia, o que ela diz, que está escrito, é a verdade. E eu acredito nela de Gênesis 1 até Apocalipse 22, último versículo. Acredito nela 100%. Nunca questionei a Bíblia e não questiono. Se eu não entendo, é a minha compreensão que está em falta, não era aquilo que Deus escreveu.
não é aquilo que está escrito, é a minha consciência, a minha compreensão. Quando alguém vem falar alguma coisa contra Deus ou contra as Escrituras, eu já entendo que aquilo ali não provém de algo que vai edificar a minha vida, porque vai contrário às Escrituras, vai contra a Bíblia, vai contra Deus, conforme Satanás usou do momento lá para tentar a dona Eva, torcendo o que Deus tinha dito. Então Deus fala assim: olha, você pode conhecer a verdade, as coisas por revelação. Ou seja, se você andar nesse caminho, as coisas vão dar bem para você. Deus fala assim: olha, Ele tem o melhor para nós. O melhor, o propósito de Deus é para nossas vidas. Nunca, com certeza, Ele pensa num pior para nós. Sempre é o melhor. Então Ele fala por revelação que Ele tem algo de melhor. Mas nós entendemos que podemos experimentar ou conhecer, aprender também através da experiência dos outros. Aqui nós nos conhecemos, aqui a gente tem um bom conhecimento da maioria de pessoas. E a gente sabe que pelo procedimento de cada um de nós vemos os resultados. Aqueles que têm escolhido andar no temor do Senhor, que serve para nós como referência, aqueles que têm colocado as Escrituras como centro da vida dela, nós olhamos para a vida dela e dizemos: olha, isso aí serve para mim, isso para mim é interessante. Mas como também conhecemos o lado negativo, aquela pessoa que está se desviando do caminho do Senhor, deixando de obedecer a palavra e começa a colher consequências por causa dos seus atos. Por a experiência ruim deles também, ou delas, nós também podemos tirar de experiência para nós. Ou seja, eu não preciso fazer o que a pessoa faz para que eu aprenda na minha pele que me dei mal, que foi ruim para mim. Mas só que nós, a semelhança de Adão e Eva, não ficamos só na revelação, não ficamos só de olhar na experiência dos outros. A gente quer experimentar também. A gente se deixa levar pelas tentações, por situações, e a gente acaba aprendendo também que deu ruim. E uma coisa que eu sempre falo aqui para você entender, que Deus tem o melhor para a sua vida. Quando Ele fala de algo, de um lugar perfeito para se viver, com certeza Ele está falando que é possível tornar isso realidade na sua vida. Na sua vida. É possível tornar isso realidade. Mas só que a semelhança de Adão, nós experimentamos o contrário. E às vezes nos damos mal ou partimos para algo ruim. E uma coisa que você precisa relembrar é que todos os erros, todos os pecados que nós cometemos, todos têm consequências. Nenhum pecado, nenhuma ação errada que eu faça ou você faça, por menor que seja, para assim: não senti nada. Não senti nada. Pode ter certeza que tem uma consequência. E a primeira consequência é separar você de Deus. Então você já perde algo de grande importância na sua alma, no seu coração, que é o Espírito Santo te alegrando, que você possa se entristecer. Então a gente olha para nós e fala assim: Deus, Ele tem feito uma promessa. Olha, eu tenho algo, um lugar para vocês viverem e perfeito. Eu tenho algo de melhor. E a gente pode vivenciar e experimentar isso. E eu acredito que você, como servo de Deus, filho de Deus, possa imaginar dessa forma. John Lennon ofereceu a questão de imaginar, pense, sonhe, mas uma coisa fictícia e ilusória. Deus fala: não, eu prometo para você que você pode viver isso. A segunda experiência que Deus nos levou como tema de promessa, nós acabamos de citar o texto aqui. Ele escolhe um povo para demonstrar que a sua promessa pode ser realidade. Diante da história, está lá o casal perfeitos no Éden, e a coisa dá errado, porque eles permitiram o pecado entrar no coração deles. Agora Deus escolhe um povo, uma nação, a partir de uma família. Abraão com a sua esposa, o seu filhinho, Isaac, e ali começa então um projeto de uma grande nação. E foi para o senhor Abraão que Deus mostrou, o levou num ponto, num lugar, e falou assim: olha onde sua vista alcançar. E ele olhou até onde ele pôde alcançar. Deus falou assim: olha, está vendo isso aí? Tudo estou para te dar, eu vou dar para a sua descendência, para o meu povo, para a sua geração. E aonde ele pôde olhar, ele imaginando ali, isso aqui tudo vai ser nosso.
isso aqui tudo vai ser para a minha família. Como eu disse, Deus não só faz imaginar, mas Ele mostra que Ele pode fazer, Ele dá ao homem aquilo que Ele tem prometido. E Abraão subiu naquele lugar, olhou onde pôde alcançar, só que ele não tomou posse do lugar. Ele nunca morou um tempo onde não chegou a desfrutar daquilo, porque a promessa era para a sua descendência, é para um povo. E esse povo, você conhece a história, desce para o Egito, né? Jacó com a sua família, e ali após aquela promessa que Deus mostra para Abraão, 430 anos depois, acontece a realidade. Eles são libertos do Egito, atravessam o deserto, chegam no Rio Jordão, atravessam o Rio Jordão e pisam na terra prometida. E exatamente conforme Deus tinha prometido, foi o que Ele concedeu. O que Deus tinha concedido para ele? Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra de fartura. Uma terra onde, segundo diz a Bíblia, que 2 homens para carregar um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu já estive lá em Petrolina algumas vezes, e um privilégio gostoso de ir lá naquelas parreiras de uva, e lugares lá imensos de uva, e sempre tem alguém que conhece alguém que tem, né, esse lugar para oferecer esse manjar para a gente. E a gente vai lá, como a gente vê que as uvas que muitas vezes são vendidas aqui, já é aquela que foi depois da 3ª colheita, né? Porque a primeira foi para exportação. E você tem o privilégio, o prazer de poder entrar debaixo daquelas parreiras, você ficar esbarrando a cabeça daqueles cachos enormes, e você escolher a uva, aquelas tamanho que quase um bago da uva enche a sua boca, né? Você morde assim, escorre a água pelo canto da boca, assim, aquela delícia doce, e para alguns melhor ainda que não tem caroço, né? Então aquelas biteiras, aquelas uvas, você fala, gente, um cacho dá mais de quilos, enormes. E eu falei, gente, que coisa gostosa. Esse é o lugar que a gente deseja estar aqui para ficar se deliciando. Mas só cabe uns 2 cachos mesmo, então não dá para fazer muita festa. E eu vi assim, que coisa tremenda. Agora falar de um cacho de uva que 2 homens para carregar. Gente, isso é verdade. Isso é verdade, está na Bíblia. E eu acredito porque está na Santa Escritura. Está aqui na Bíblia. Então Deus falou assim, eu vou dar uma terra para vocês que vai ser assim. Quando eles atravessam o Rio Jordão, teve umas encrencas de início, umas briguinhas que eles tiveram partir para cima lá, para botar alguns para correr, que isso também era propósito de Deus, vamos explicar agora. Mas entra na situação de que eles não plantaram nenhuma lavoura. Tudo já estava pronto na ponta de colheita. Gente, eles não construíram um barraco, uma casa sequer. Tudo já estava construído. E quando você vai lendo as histórias ali, você vai ver que ele vai dando às famílias cidades inteiramente construídas. Pronto, tudo pronto. E aí você fala assim, eu não entendi isso não. Tinha dono lá, tinha sim dono do ouro e da prata, que era o Senhor. Deus, quando mostrou a terra para Abraão, disse, olha, aquilo tudo é de vocês. Quem que foi que deu? Deus. Deus permitiu que aquele povo usasse por um tempo. Depois falou, agora vocês dão licença que o dono chegou. É como se fosse um aluguel. Como se fosse um tempo de aluguel. Para quem mora de aluguel sabe disso, não sabe? Venceu o seu contrato de 1 ano, o dono da casa bate na sua porta e fala assim, dá licença que eu preciso reformar a casa aqui e tem outro morador chegando aí. E você tem que sair, não tem? Era a mesma coisa os povos que estavam morando, habitando aquele lugar. Era como fosse um arrendamento, um aluguel. Trabalhando para o Senhor. Trabalharam, cultivaram, fizeram o que tinham que fazer. Quando chegou no tempo de Deus, disse, agora vocês dão licença aí, vaza, porque chegou o dono da terra. Era o dono do ouro e da prata que tinha concedido. Deus cumprindo exatamente no pé da palavra a sua promessa. Eu vou dar esse lugar para vocês. Então quando a gente escuta Deus falando de um lugar perfeito para se viver, Ele tem falado, eu posso conceder isso a você. E eu fico pensando na importância que tem para nós, se alguns interpretam esse texto aqui como sendo algo que era para a nação de Israel, e você fica aí titubeando nos seus pensamentos, se Deus tem bênção sem medida para te dar ou não, e eu acredito que tem. Acredito que a medida é diferente para cada um de nós. Para cada um de nós é diferente. Acredito que para você, quem sabe a medida é maior do que para mim.
Eu acredito que para outros é maior do que tem para outros, mas não somos iguais, aí no sentido de igual de valor, mas não igual no sentido de montante de bênçãos que nós vamos receber. É diferente, acredito que é diferente. Acredito que igualdade, segundo aquele sujeito propunha para os seus fãs ali, era uma coisa fictícia, ilusória. Porque sempre nós vamos ter gente que tem mais e outros que tem menos. Então ele falou assim, olha, a condição do povo vivendo bem, na condição de estar abençoado, eu acredito que ele tem para todos nós. Olha para a sua vida. Olha qual é o sonho que você tinha para 2019 que está encerrando. Você alcançou o sonho? Você abraçou aquilo que Deus tinha dito para você que Ele ia fazer, que Ele ia te dar? Você alcançou, está por alcançar ou está esfregando as mãozinhas, achando, não, quem sabe, agora vai ser 2020, amém. Então que haja uma expectativa no seu coração, que aquilo que Deus tem dito para nós, que vai nos dar de melhor, é uma promessa, não é algo vazio, simplesmente para ficar na nossa imaginação, conforme alguns dizem que assim é a religião, o evangelho. Não acredito nisso. Acredito que Deus tem nos dado muitas bênçãos. E quando eu olho para você aqui, para nós, eu fico pensando quantas necessidades supridas Deus concedeu a nós. Quantas necessidades supridas. Quantas situações que você viveu, que nós estamos vivendo agora, a olhar para nós e dizer, Senhor, muito obrigado. Sabe o que eu falo? Porque eu sei que Deus tem abençoado muitos em nosso meio. Tem feito prosperar muitos em nosso meio. Tem engrandecido alguns no sentido da sua pessoa, da sua vida. Deus tem feito isso. É visível isso. Deus tem curado muitos em nosso meio, curado. Deus tem tocado em corpos e sarado enfermidades. Deus tem tocado em almas, tem tocado em coração, que muitas vezes aflitos, com dificuldade, até às vezes de pensar, mas no outro dia está pulando, saltitando de alegria, porque o Espírito Santo pôde tocar na alma e restaurar. Ele tem feito a promessa dele. A gente olha para nós e fala assim, Deus, eu agradeço, porque eu entendo que é assim que o Senhor age, assim que o Senhor faz com a gente. O Senhor não dá uma promessa vazia para nós, o Senhor não me deixa no vazio, no vácuo, sonhando, imaginando. Eu acredito que o Senhor tem concedido as bênçãos para nós. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem feito milagre, que Ele tem libertado pessoas. Deus tem livrado pessoas de situações que a gente olha assim, alguns têm aquela expressão tradicional, só Jesus. Não é verdade? E é verdade, algumas pessoas mesmo, algumas situações, é só Jesus mesmo. E Ele vai lá, põe a sua mão e restaura aquela vida, aquela pessoa, restaura aquela família, e eu acredito nisso, eu acredito em milagres, porque eu olho para vocês e eu vejo milagres, vejo aqui vários daqueles que o Senhor tem operado de forma maravilhosa, maravilhas dele, na vida de cada um de nós, eu acredito nisso, eu acredito que é tempo da gente agradecer ao Senhor, é tempo da gente olhar para esses dias e falar, Senhor, muito obrigado, o Senhor tem feito verdade nas nossas vidas. Tivemos alguns momentos difíceis. É verdade, tivemos sim. Nem tudo foi flores. Algumas dificuldades nós vivemos. Mas nós estamos aqui para dizer, Senhor, muito obrigado. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado. Ele tem feito uma outra promessa para nós, que eu fico pensando aqui com respeito à promessa de um reino, de um lugar perfeito para se viver. Agora eu não estou pensando no lugar físico, eu estou pensando naquele lugar que Ele quer estabelecer o seu reino, que é no coração dos homens, que é no coração da pessoa, no seu coração, no meu coração. E aí Ele fala lá em Romanos capítulo 14, verso 17, que esse reino, reino de justiça, reino de paz e alegria no Espírito Santo. E aí ele está falando de um lugar, de um reino que é real, não é ficção, não é para ficarmos apenas na imaginação. E eu entendo que esse reino real que Deus quer estabelecer dentro do nosso coração, é aquele lugar onde ninguém pode tocar, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Paulo fala, escrevendo a Romanos, disse, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo.
Você não pode ser separado do amor de Cristo. Ninguém pode tirar Jesus do seu coração, da sua vida, de você. E quando fala desse reino, desse governo de justiça, o que é que mais nós ouvimos pela televisão e o dia a dia da nossa vida com as pessoas? É as pessoas falando da injustiça, da desigualdade, das coisas que estão acontecendo no mundo que desequilibra a sociedade. Desequilibra a sociedade por causa de quê? Falta de uma justiça, de um governo reto. Mas para aquele que tem Jesus plantado no coração, ele tenha aprendido e entendido qual é a verdadeira justiça. Porque nós sabemos que nesse mundo de desgoverno é impossível ter justiça. Mas no coração do homem é possível se encontrar a justiça, porque é transformado por Deus e a justiça de Deus está no coração dele. Bem-aventurado aquele que tem entendido isso, que já no seu coração tem a justiça. E a gente olhando para a situação de desconforto, e a gente pensa assim que o pobre, que não tem quase nada ou pouco, vive debaixo de um sofrimento, e que o rico, que tem de quase tudo, vive naquela vida, se eu pudesse, né? Se eu pudesse viver aquela vida que o sujeito vive. Mas não é verdade. O maior índice de suicídio está onde? Sabe onde? Países ricos. Nos países mais ricos do mundo, onde que está o maior índice de suicídio, aonde mais as pessoas estão tirando a sua própria vida, se matando, porque olha, a sua volta não tem falta de nada, mas falta o principal, que é a paz no seu coração. Não tendo a paz no seu interior, não importa o carrão que está na garagem, não importa a casa, a mansão que mora, não importa o conforto que lhe cerca, não importa onde tira as suas férias, não importa. Se não tem Cristo no coração, não tem a paz. E se não tem a paz, falta tudo. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, e nós encontramos a paz de Cristo em nossos corações, e não é conforme o mundo dá, mas porque a paz é dele e ele concede a cada um da gente, para nós. E ele fala assim: eu quero plantar esse reino no seu coração. Eu quero plantar esse reino no seu coração. E esse reino plantado dentro de você é intocável. É intocável. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, nem nada, nem a morte. Conforme a Bíblia nos revela, a história da igreja nos revela que muitos partiram para a eternidade confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Não foi roubada a sua paz. Não foi roubado o direito de estar com esse reino no coração. A gente pensando nisso, e a gente sabendo que é intocável, a gente sabendo que quem tem esse reino é aqueles que são nascidos de Deus, e aqueles que já receberam a Jesus Cristo, conforme fala lá em João capítulo 1:12, mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, ou seja, aqueles que receberam a Cristo, esses têm o reino plantado no seu coração. Ele é intocável, ninguém pode tirar, mas você e eu podemos permitir que ele seja tocado, que ele seja afetado. E nós entendemos isso quando a gente olha para a própria situação da parábola do semeador, onde ele fala das sementes lançadas, né? Permitir que coisas entrem no nosso coração, né? E nos influenciando de tal maneira que vamos permitir que as promessas de Deus sejam questionadas e também ele seja questionado. A gente permite que situações entrem no nosso coração para questionar as promessas de Deus, a palavra de Deus. Como eu disse, a promessa não é tudo igualzinho para todos, não é tudo igualmente a todos. Cada um de nós temos uma medida, cada um de nós somos uma pessoa e somos únicos no sentido de que o que Deus quer fazer, trabalhar na nossa vida, nós somos únicos. Então há uma medida para cada um. E dentro dessa medida que nós temos, nós sabemos que não é difícil brotar em nosso coração a tal da insatisfação. E que nós aí começamos a olhar para os lados, olhar para o outro lado, olhar para o outro lado e olhar daquilo que eu não tenho. A gente fazendo as contas, a gente acha que nós temos menos. E às vezes deixamos de agradecer a Deus por tudo que nós temos e pelo que nós também não temos.
E aí entendemos que a insatisfação entra no nosso coração e permitimos, que a semente lançada, que é o fruto, que vai produzir o fruto da verdade, da revelação de Deus no nosso coração, nós permitimos que ela seja roubada, nós permitimos que ela seja tirada. E uma vez que essa semente está sendo roubada, tirada, e somos influenciados, começamos a ter problema com a pessoa de Deus, com a sua palavra, com a sua promessa. Começamos a questionar. E não é difícil a gente ouvir pessoas expressando aquele sentimento que parece que Deus me abandonou, parece que Deus me deixou. Isso é questionar Deus. É questionar Deus naquilo que Ele permite a gente passar ou viver. A gente começa a permitir que a palavra dEle seja questionada, a promessa que Ele tem feito começa a ser questionada na nossa alma. A gente permite isso. E aí começa a minar nossas forças. E os valores que a gente tem aprendido com o reino vão sendo desvirtuados e entrando coisas que não devem entrar. Começa a entrar as coisas que vão então nos sufocar. Conforme diz lá, a terceira semente caiu entre os espinhos, ela cresce e é sufocada, não produz fruto. Então isso vai nos sufocar. Todos nós temos necessidades, todos nós corremos para realizá-la, mas muitas das vezes essas coisas ocupam o lugar central do nosso coração e nós deixamos de olhar para aquilo que Deus tem para nós hoje em medida e passamos a olhar para as coisas que o Senhor tem dito para nós que não é tempo. Então olha para o seu coração. Esse reino também é real, não é uma ficção, é uma promessa, não é uma ficção. E ele hoje deve estar no seu coração tão radiante que reflete através da sua vida a vida abundante que você tem em Cristo. Não é ficção, é real. Quero encerrar falando vamos dizer assim, da cereja do bolo, o prêmio maior, que está em Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2. João escrevendo, ele disse assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Esse lugar está na nossa imaginação. Está na nossa imaginação. A gente lê, escuta e fica imaginando como é que vai ser esse lugar perfeito. Como é que vai ser esse lugar da Nova Jerusalém? A Bíblia descreve numa beleza, mas nós não conseguimos formar uma imagem além daquilo que a gente lê, e pelo pouco que a gente conhece de beleza no mundo, a gente vai formar uma visão. Então é uma imaginação muito pequena perto de tudo que Deus tem para dar, para mostrar para nós daquele dia, do nosso encontro com Ele, do nosso encontro com essa morada. Então eu entendo que a gente, ao olhar por isso, nós pensamos na imaginação, só que ela não é estabelecida no nosso coração, vamos dizer assim, por ficção, por uma ideia vazia, mas também é por uma promessa. Também é por uma promessa. Deus tem prometido esse lugar que está revelado aqui em Apocalipse, nos últimos capítulos, é uma promessa. E aí eu posso olhar para mim e pensar assim: bom, Senhor, eu acredito, como nós cantamos hoje, tiramos do baú alguns cânticos, e nós falamos assim: Senhor se revelando nos céus, vamos se encontrar com Ele. Cantamos algumas letras aqui hoje à noite falando disso. Que momento glorioso, porque eu acredito que assim como Ele disse que Ele subiu e vai voltar, eu acredito que Ele vai voltar, porque é a sua promessa, de não nos deixar morando aqui nessa terra, apodrecendo como ela está a cada dia. Ele vai nos levar, Ele vai nos levar para morar com Ele, e acredito que esse é o lugar perfeito, é uma promessa que Ele disse que vai vir buscar-nos para levarmos morar com Ele. Eu acredito nisso, e você tem que acreditar. Se você acredita na Bíblia, você deve ler, para ter essa informação de acordo conforme a Bíblia te revela. E aí nós entendemos que não é uma ficção, é uma promessa, e eu olho e vejo isso com meus olhos da fé. É com meus olhos da fé. Eu acredito que isso é a verdade.
E com meus olhos da fé, eu acredito que muitos já foram levados para morar nesse lugar. Muitos já foram levados, para a glória. E que estão lá desfrutando já de parte de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Muitos já estão desfrutando, porque já chegaram lá. Não chegaram na Nova Jerusalém ainda. Não vamos explicar isso agora. Mas vamos chegar numa parte do lugar, ou seja, no paraíso. Não no paraíso Éden, mas no paraíso que ele chama de seio do Abraão. Seio de Abraão, onde agora é o lugar onde os santos estão. Não é uma ficção, é uma realidade. E alguém fala assim, mas como é que você sabe que não é ficção, que é uma realidade? O Senhor já permitiu alguns verem coisas lá, e que ele não pôde revelar algumas, mas outras ele revelou. Paulo foi um dos que viu e trouxe a revelação. Mas a certeza maior que nós temos foi na pessoa de Jesus, que ele desceu de lá. Ele veio de lá, e dizendo para nós que as coisas é assim. Então ele não só trouxe uma visão, uma ficção, ele trouxe uma realidade do que ele viveu junto ao Pai. E sabendo que tudo vai estar sendo preparado para nós. Então olhando para nós entendemos que Deus está falando assim, olha, esse reino, esse lugar perfeito, pode estar sendo estabelecido no seu coração. E você sendo cercado das bênçãos de que Deus tem dado para cada um de nós. E sabe o que é o bom para você que está aqui hoje à noite com a gente? É que não fechou as portas ainda. As portas não foram fechadas. Está em aberto, o convite está em aberto. O convite está em branco sendo endereçado para o seu coração hoje à noite. Para o seu coração hoje à noite, dizendo assim, olha, escreve teu nome aqui. Escreve teu nome aqui, eu quero ser um dos que você é chamado. Eu quero ser um dos. E o próprio Jesus diz assim, vinde a mim todos. Vinde a mim todos. E acredito que ele está chamando a todos que estamos aqui hoje. Se você já faz parte, diga amém. Se você ainda não faz parte, fala eu quero. Eu gostaria de ser um desses que atendi, eu ouvi o chamado, eu compreendi, pastor, que aquilo que é ficção é aquilo que os homens, ou quem sabe os falsos deuses oferecem. Mas da parte de Deus é perfeito, é promessa. E eu entendo isso, e eu estou escutando, estou entendendo. Jesus está falando para você, vinde a mim todos. Está falando para outros, eis que estou à porta e bato. Você sabe o que quer dizer isso? Quando a Bíblia está falando lá em Apocalipse, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para aqueles que não conhecem o Evangelho. Está falando que ele está à porta de uma igreja, de um povo, que uma vez entendeu e negligenciou, ou seja, se afastou dos caminhos dele, deixou de obedecer, deixou de andar nas promessas, e passou a viver segundo o seu coração, seus caminhos. E ele fala assim, olha, eis que estou à porta e bato, e se você ouvir a voz e abrir, ele vai entrar. Ele está pronto a fazer isso novamente, pronto a restaurar sua comunhão com ele, pronto a te devolver a oportunidade que você perdeu um dia, que você deixou de desfrutar, de receber. E aí quando ele fala que quer que todos sejam salvos, e chega ao conhecimento da verdade, todos, nenhum de nós aqui ficamos de fora. Nenhum de nós aqui ficamos imaginando, sonhando, será que tem uma vida melhor do que essa que eu vivo? Sabe, eu me lembro quando jovem, Andiara, eu nunca usei drogas, mas bebi bastante. E às vezes eu ia para o salão de festas, aquele salão de baile, discoteca, aquele tempo, dos embalos de sexta, sábado à noite. Aí enchia o caneco, tomava uns goles a mais, Ficava lá vendo aquele jogo de luz piscando. É verdade, mas tudo errado. E aí eu ficava naquele ambiente, já meio tantando a cabeça, porque o álcool tomava conta. E eu escorado na parede, sempre sozinho, não andava em turma, com colegagem, com amigos, mas sozinho. Ficava escorado na parede, viajando naquelas músicas, naqueles rock pesado. E de repente eu me pegava pensando, me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? O
que eu estou fazendo aqui? Parecia que aquele lugar era o lugar onde todos os jovens estavam, queriam estar, né? Pelo menos lotava o lugar. Mas dentro da minha alma tinha um vazio tão grande. E eu ficava pensando, puxa vida, será que isso aqui é o melhor do que a vida pode me oferecer? Eu ficava me perguntando isso. Talvez você está igual eu. Será que isso é o melhor que você pode viver? Será que é o melhor que você pode experimentar? Jesus está dizendo para você o seguinte: o reino dele, a promessa dele não é ficção, é realidade, é verdade. E você pode experimentar hoje à noite. E quando nós sabemos que milhões têm atendido, têm ouvido e atendido seu chamado, e que a gente sabe que pobres e ricos, livres e escravos também, brancos, negros, religiosos, ateus, moralistas e imorais, verdadeiros e mentirosos, tem gente de todo tipo e sorte, que estava perambulando pela essa vida, vivendo da imaginação, de ficção, de coisas que cada vez que se segurava, mais vazio ficava. Ouviu a mensagem do Evangelho, das Boas Novas, entendeu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, como eu entendi que Ele morreu pelos meus pecados, e eu então aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e o coloquei como Senhor da minha vida. E a minha vida mudou. A minha história mudou. E aí quando eu falo que eu vejo milagres, ao olhar para vocês, eu sei que muitos aqui, a grande maioria de nós tem essa experiência. De entender que Jesus nos alcançou, nos achou num lugar um dia. E eu quero estender o convite para você que está aqui hoje à noite. Sabe, estender para você que ainda não fez sua decisão para Jesus Cristo. Não estou te convidando para aceitar uma fantasia qualquer, mas um Deus que é real. E que Ele quer entrar no seu coração hoje à noite.